Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero gravar aqui esse vídeo, uma videoaula da lição 2 da nosso segundo trimestre, com o título Novo Nascimento. Aqui tem o texto áureo, a verdade prática. O objetivo dessa lição é, do tópico 1, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo objetivo, do tópico 2, examinar a doutrina da regeneração. E terceiro objetivo, elencar os meios da obra regeneradora. Então, tópico 1. Objetivo do tópico 1, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O tópico 1 tem o tópico Jesus e Nicodemos, o subtópico 1, quem era Nicodemos, o subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, tópico 1, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem de posição, era mestre em Israel. E o que nós aprendemos com Nicodemos? Apesar de ele ser mestre, ele não conhecia o novo nascimento. Daí qual a lição que nós tiramos? Muitos que são preocupados com títulos e posições na igreja precisam entender que mais importante do que o título, mais importante do que ser um diácono, ser um obreiro, ser um líder, ser um regente, mais importante do que qualquer cargo na igreja, primeiro vem o novo nascimento. O novo nascimento é mais importante, é prioridade na vida de todo crente. Sem ele não tem salvação. Cargo, posição, pode ter. Sem ter o novo nascimento. Pode ter. Mas salvação não tem. Então não adianta nós ocuparmos algum cargo se não formos salvos. Então o novo nascimento vem em primeiro lugar. Subtópico 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre. Por quê? Por causa da autoridade com que Jesus falava. O que é autoridade? A autoridade é a soma daquilo que vive com aquilo que acredita. A palavra de Deus que vivemos, mas junto com aquilo que acreditamos, é igual à autoridade. Unção se pede, unção busca por meio de oração. A autoridade se conquista por meio da prática e da fé na palavra de Deus. Então, outra lição que aprendemos com Nicodemos, no subtópico 2, a importância de falar a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus em todo o tempo. Não importa se a princípio aquele que vai te ouvir não der resultado, não mostrar resultado. Nicodemos começou a observar Jesus de longe. Depois de um certo tempo, ele teve o desejo de ir até Jesus, falar com ele. Subtópico 3. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus à noite. Era mestre, mas procurou à noite. Jesus, ele foi prudente ao conversar com Nicodemos. Por quê?
Porque Jesus poderia dizer, Nicodemos, você vem me procurar de noite para que ninguém te veja? Mas Jesus não falou isso. Jesus ele foi prudente. O que Jesus fez? Aproveitou a oportunidade e pregou a palavra. Afinal, Nicodemos já estava na casa dele. Nicodemos já estava frente a frente com Jesus. A oportunidade estava ali. Jesus pregou para ele, tudo que ele fala no capítulo 3, foi a conversa entre ele e Nicodemos. Jesus explicou do novo nascimento para Nicodemos. Jesus não perdeu tempo com Nicodemos. Jesus pregou a palavra para Nicodemos. Então aproveite o tempo, a oportunidade e pregue a palavra de Deus. Vamos para o subtópico 2. O subtópico 2 diz assim: o novo nascimento e a obra de regeneração. O objetivo que nosso comentarista, pastor Elenay Cabral, colocou do subtópico 2 é examinar a doutrina da regeneração. Examinar a doutrina. A palavra doutrina é ensinamento. Então, tópico 2, subtópico 1, o novo nascimento. A palavra regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando ocorre o novo nascimento? Quando ocorre? O novo nascimento ou a regeneração ocorre quando há o reconhecimento de pecado. A mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, na conversa com Jesus, Jesus perguntou para ela, mulher, chama teu marido e vem. Naquele momento, a mulher disse, não tenho marido. Diante de Jesus, a mulher reconheceu o seu pecado. Quando ela disse não tenho marido, ela estava ciente de que ela estava em pecado. Havia praticado pecado. Nesse momento que ela reconhece, acontece a transformação na vida dela. Acontece a regeneração, o novo nascimento. E aí Jesus disse, disseste bem, não tem marido. Porque você teve 5 e o que tem não é teu marido. Então Jesus confirma a sinceridade daquela mulher. Zaqueu, Jesus entra na sua casa e Zaqueu diz, Senhor, se eu defraudei alguém, restituo quadruplicado e dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse, hoje veio a salvação a essa casa. Por quê? Porque Zaqueu, naquele momento, foi regenerado, foi transformado de uma velha criatura para uma nova criatura. Certo? Todo aquele que é regenerado, há uma mudança de vida. Subtópico 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Quem pode operar a regeneração na vida de alguém, de um pecador, é somente Deus através do Espírito Santo. Então, o maior milagre é a transformação de um pecador para alguém que vai ser considerado santo, considerado justo. A regeneração é diferente da justificação. A justificação acontece diante do trono de Deus. Ela é por fora. Deus vê
todo aquele que entrega sua vida a Jesus, Deus vê a justiça de Cristo nesse pecador. Então Deus não olha mais o pecado daquele. Deus olha a justiça de Cristo. Então a justificação é um ato fora. A regeneração é um ato dentro da pessoa, dentro do pecador. A regeneração, somente o Espírito Santo opera. Essa mudança de vida, que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Certo? Subtópico 3. Por que precisa ter o novo nascimento? Jesus foi claro. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Depois ele falou, não pode entrar. Então o novo nascimento é uma realidade. É uma necessidade. Todos necessitam. Por quê? Porque em Romanos 5,12 está escrito, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa da natureza pecaminosa que nós recebemos, todo ser humano precisa passar pelo processo do novo nascimento, ou regeneração. Não existe berço evangélico. Isso não existe. É uma frase que os crentes usam. Todo filho de crente, ainda que nasça tendo seus pais como crente, todo filho de crente que nasça frequentando a igreja, ele tem a mesma natureza pecaminosa que seus pais tiveram antes de ser crente. Porque todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Todo filho de crente precisa aceitar Jesus, precisa entregar sua vida a Jesus, precisa reconhecer que Jesus é o seu Salvador e Senhor. Precisa passar pelas águas do batismo. Todo filho de crente e todo pecador. O salmista Davi disse no Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Davi está mostrando a doutrina da natureza pecaminosa. Então, por causa da natureza pecaminosa, todos precisam nascer de novo. Vamos para o subtópico 3. Este vídeo aqui ele vai ser curto. Subtópico 3. Diz assim, os meios da obra da regeneração. O objetivo do subtópico 3 é elencar os meios da obra regeneradora. Elencar os meios. Então, para que aconteça a regeneração, não é um só meio, é vários meios. Primeiro, tópico 3, subtópico 1. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Certo? Embora muitos pensam que nascer da água é o batismo, só que não é. Por que não? Porque quando alguém pede o batismo, já aconteceu a regeneração. Essa pessoa já foi convencida pelo Espírito Santo do pecado. Quando alguém pede o batismo, é porque essa pessoa já recebeu o Espírito Santo na sua alma. Ela já está vivendo a novidade de vida. O batismo é para comprovar que o velho homem, a velha natureza, vai ser sepultado e vai ressurgir uma nova criatura. Certo? Então, o Espírito Santo concede
uma nova vida ao pecador, que outrora vivia dominado pelo pecado. Agora é o Espírito Santo que domina o crente, que age no crente, certo? O pecado dominava o crente. Quando ele entrega a sua vida a Jesus, quando acontece o novo nascimento ou a regeneração, é sinal de que agora não é mais o pecado que domina, mas sim o Espírito Santo. Subtópico 2. Outro meio da regeneração. Primeiro, a operação do Espírito Santo. Segundo, como acontece a regeneração? Subtópico 2. A palavra de Deus. Olha o que o salmista disse. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra de Deus, ou a tua palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A Bíblia qualifica, a Bíblia classifica da seguinte forma: ou é justo, ou é injusto. Ou é crente, ou é incrédulo. Ou é santo, ou é pecador. É desse jeito que a Bíblia qualifica. A Bíblia não se preocupa, a palavra de Deus não se preocupa. Os apóstolos não se preocuparam em escrever sobre erros e defeitos. Não existe isso na Bíblia. Existe quem é santo, aquele que é separado, que vive em santificação, e aquele que vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado é mentir sempre, é adulterar, é cometer os pecados de prostituição, de roubo, sempre. João disse, aquele que acontece a regeneração é porque a palavra de Deus está nele. Como disse o salmista, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, não vive mais na prática do pecado. Pode acontecer, como Davi, de um dia cometer um pecado, não vigiar, vir a se arrepender e não praticar mais aquele ato. Certo? Então, a palavra de Deus é outro meio para que aconteça a regeneração. Terceiro subtópico, a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é que todos conheçam a verdade, todos se salvem. Está escrito num dos salmos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém morra sem a salvação. Deus quer que todos morram salvos, recebam a salvação, recebam o perdão dos pecados. Só que a vontade de Deus, só que esse sentimento que Deus tem, em muitas vidas não acontece. Por quê? Por causa do livre-arbítrio que Deus criou. A escolha do bem e do mal. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem a capacidade de querer escolher ou querer rejeitar a salvação. Certo? Então, e por que Deus deu o livre-arbítrio? Porque Deus é amor. Por Deus ser amor, Ele não quer que ninguém sirva a Ele forçado. Então Ele quer que o homem escolha se quer servir a Ele ou não. Certo? Então está aqui os 3 pontos do subtópico 3. Quais os meios da obra da regeneração? O Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana de Deus. Certo? Vou ler aqui a conclusão.
A obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participar da natureza divina. Então, sem a regeneração, o pecador não consegue entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito Santo. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo te auxilie, te ajude e que o Espírito Santo te dê mais entendimento.